da nossa discussão de hoje é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, um livro do finalzinho do século XIX, 1881. Estamos muito longe dele, mas com muitas coisas pertinentes para hoje, acho, né? Com certeza. A começar pela proposta inovadora do Machado, que é colocar um narrador defunto. Nessas horas eu me pergunto o que inspira um escritor a criar essa proposta, né? É um personagem que passou a escrever depois que morreu, né? Sim. E ele diz, né, que para ele não interessa exatamente o mundo dos mortos, mas o mundo dos vivos, né? E é disso que ele quer falar, né? Do mundo dos vivos, daqueles que ficaram aqui, né? E aí ele vai contar a trajetória dele, né, Natália? E coloca toda uma liberdade para ele, o fato dele estar morto, é que ele pode falar o que ele quiser, que consequências não terá, né? E ele realmente não poupa ninguém, acho que nessa obra. Ele vai criticar os seus familiares, os seus conhecidos, amigos, as mulheres que ele diz ter amado. Ninguém aqui sobrevive a uma crítica e sai como um grande herói, nem mesmo ele, né? Que ele também se autocritica. Mas como ele não tem nada a perder, como você disse, ele fala mesmo, né? E ele é muito arrogante, né? Ele é muito prepotente, é muito irônico. vaidoso, irônico e tal. Mas é muito divertido também. Com né? certeza. E a leitura é muito agradável também em função desses capítulos curtos, né, do Machado. Ele tem a técnica extraordinária, ele sabe criar e faz as coisas em capítulos curtos e dá o recado dele, né, de uma forma muito ágil. No final desses capítulos, você lê o capítulo achando que a família dele é perfeita, de que os Cubas, ele apresenta cada um, aí no final do capítulo ele solta a lindíssima frase: foi deste esterco que nasceu esta flor. Aí você fala: esterco? Foi isso mesmo que ele falou da família? Aí você percebe que tudo era uma ironia. Sim. Então a gente tem duas maneiras de ler o livro, né? De maneira um tanto inocente, acreditando que o Brás Cubas, né, foi uma ótima pessoa, com uma ótima família e ótimos laços afetivos, ou a gente pode ler vendo que ele está desconstruindo muitas relações. E né? ele fala, ele mesmo se contradiz, né? Porque ele diz que ele era conhecido, que ele era famoso, que ele era isso, que ele era aquilo, e enfim, ele já abre dizendo que o enterro dele, né, tinha 11 pessoas apenas. Então, um sujeito tão conhecido, mas com 11 pessoas. Aí ele dá desculpa, havia uma chuva, não era uma tempestade, ele mesmo diz, era uma garoa, peneirava uma chuva fininha e tal. Então, não é tão conhecido. E o sujeito que faz o discurso à beira do túmulo dele é alguém para quem ele tinha deixado dinheiro. Então, os títulos, né? As apólices, né? Então, ele diz uma coisa e ao mesmo tempo nega, né? Nega o que acabou de dizer. Então, não dá para confiar muito nele, né? Sim. Certo? E é um texto que carrega uma densidade muito grande, porque ele está cheio de críticas, seja críticas com relação ao comportamento das pessoas que ele convive, como a gente comentou aqui, críticas também com relação ao momento histórico-social, mas ainda assim, por toda a ironia que o Machado de Assis é mestre, ele consegue tornar a leitura muito fluida. E isso é muito interessante, é uma leitura que acho que das obras do Machado é uma das leituras que acaba se popularizando mais por esse humor. É pelos personagens que ele cria, né? O Quincas Borba, que vai aparecer, né? A Eugênia, né? A Dona Plácida, né? Que é a moça, que é a senhora, enfim, que precisa acobertar os encontros adulterinos do Brás Cubas com a Virgília, né? Então, essa personagem, Virgília, que é muito, muito interessante, né? Que na juventude, entre o Brás Cubas e o outro pretendente, que é o Lobo Neves, escolhe o outro pretendente, que vai lhe deixar, né, nessa situação de status que ela sempre usufruiu, mas vai manter esse status dela. Mas depois vai se transformar na amante dele, né? Então há muitas contradições e é muito interessante a sutileza com que ele, né, descreve esse comportamento humano, esses sentimentos humanos e tal. E ele também faz escolhas contraditórias, não foi só a Virgília, né? Ele tinha uma namorada aos seus 17 anos, que era uma prostituta francesa não, espanhola. Marcela, isso. A Marcela, que era a mulher mais bela da cidade, de acordo com ele, e quando ele se separa forçosamente dela por causa do pai, muitos anos depois ele volta a reencontrá-la e Marcela tinha contraído varíola. Então, a famosa bexiga, né? Ela tinha várias marcas no rosto que a deixaram assim, né, com cicatrizes, deformada, ela tá muito feia, da perspectiva do Brás Cubas, né? E a hora que ele sai de lá, ele sai aliviado por não ter atrelado seu futuro a uma mulher que ficaria assim depois,
ele ter que carregá-la a festas e ela representar a família dele com aquela face. Sim. E é incrível como a morte dá essa liberdade de narração para ele, porque ele consegue olhar para a vida dele e em cada fato, em cada momento, ele dá a narrativa, ele dá a explicação, ele dá o sentido que ele quiser para aquilo. Seria interessante se a gente pudesse ver as outras perspectivas das pessoas que se envolveram com ele, porque a gente só tem A perspectiva dele, uma né? perspectiva Desses póstuma. sujeitos, sim. E a perspectiva da classe alta, dona de escravos. Sim, da né? aristocracia brasileira da época. Né? Exatamente. E ele tem toda essa prepotência, né? De quem fala de cima, de quem manda, né? De quem sempre quer ser obedecido. Né? E é muito divertido, apesar de toda essa arrogância do personagem. E também por isso o romance é muito interessante e muito divertido. Né? Tem uma passagem que eu acho muito bacana, que ele diz que a vida é uma constante reedição. Que a cada momento é como se a gente editasse um novo livro e que no final, a última edição, ela é entregue aos vermes. Lindo. E aí que a gente fica com o pé atrás, porque se é ele que está narrando a história depois da morte, quem diz que essa história realmente se passou dessa jeito, maneira, né? Ele com aquele bando de ressentimentos que ele tem da sua família, né? Eu não sei o quanto disso que ele está contando pra gente, quando a gente tem um narrador em primeira pessoa, ele mais suspeito ainda porque está morto, o quanto a gente pode confiar nessa figura, né, para nos contar essa história. Complicado. Mas vale a pena. Né? Com É um certeza. romance muito legal do Machado. Participe também do nosso bate-papo literário. Na próxima semana, o livro será A Metamorfose, de Franz Kafka. Leia o livro e faça parte do nosso clube.